Do nada, você tem esse sonho de novo, você diz, rapaz, eu já sonhei isso. E começa a lembrar que você já tinha sonhado aquilo ali de novo. Alguém se identifica comigo ou só eu sou o pior assim? Uau, tem um monte de gente. Eu não imaginei que tinha tanta gente assim, que também pensasse da mesma forma. Mas o interessante é que eu tenho esse sonho e eu não sabia, eu não entendia porque eu tinha tanto esse mesmo sonho. Esse mesmo sonho, ele só parou, eu só parei de ter depois que eu, buscando a Deus, pedi para Deus me explicar e me fazer entender porque eu tinha tanto o mesmo sonho. E eu sempre sonhava, eu no colégio, sempre sonhava no colégio, na verdade sempre sonhava numa sala de aula, às vezes colégio, às vezes bem mais velho já na faculdade, e eu não entendia, e eu tenho esse sonho, acho que desde os meus 20 anos, ou seja, faz um ano, né? Então assim, eu tenho esse sonho faz muito tempo, e eu ficava, meu Deus, porque eu sonho a mesma coisa, e na verdade eu não ficava, né? Eu entrei em crise tem uns 4, 5 anos para cá, e eu ficava, mas meu Deus, porque eu fico sempre com esse sonho. Aí teve um dia que eu fiquei intrigado, eu falei, eu não aguento mais esse sonho. Toda vez eu estou preso dentro de uma sala de aula, conversando com um monte de gente, numa sala de aula, e aí o sonho só termina bem quando eu sou alguém que influencia dentro da sala de aula. Quando eu era um cara que ia na onda de todo mundo, o sonho dava errado. E eu ficava, por que eu sonho isso direto? E o sonho se repetindo. Às vezes era no Ateneu, às vezes eu sonhava no Colégio São Jerônimo, onde eu estudei, e em todos os lugares que eu estudei. E eu ficava assim em crise. E aí eu orando, buscando a Deus, eu falei, mas Deus, eu toda vez estou tendo esse sonho. Se esse sonho for do diabo, o Senhor sabe, então me diz por que é. Mas se esse sonho vem de ti, me diz o que o Senhor quer me ensinar. Me diz o que o Senhor quer me ensinar e já está tudo certo. E aí foi quando Deus falou comigo de maneira muito forte. Ele falou que eu precisava ajudar jovens e adolescentes a serem influenciadores no colégio e por onde eles andassem. E por isso que eu disse, rapaz, só vindo de Deus para ele saber o que é que eu ia pregar. Porque ele falou exatamente aquilo. Eu falei, qualquer coisa. Eu até assim, conversando com ele, né, disse, você pode falar de games, de repente você gosta muito de game, Deus falou com você alguma coisa sobre isso. Não foi? Eu não falei isso? Eu nem estava puxando para esse lado, Deus falou para ele, para ir para esse lado. E aí Deus falou assim, você vai ensinar, ajudar, influenciar jovens a serem influenciadores, por onde quer que eles andarem. Aí quando ele falou, eu quase saía daqui, falar, não, vou deixar o menino pregar, vou sair e deixar só ele. E aí eu ficava, mas Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí ele falou, você já está com tudo em suas mãos, você só precisa dar seguimento a isso. E aí, a gente vem num momento de transição do DIP, a DIP vem mudando, né? Vocês viram, né? Primeiro, há muito tempo atrás a gente mudou para vários formatos, DIP Night e vários formatos, e agora a gente está com já esse formato, porque a gente entende que existem linguagens diferentes. Existem linguagens que você pratica até o ensino médio, ou seja, até o 3º ano, você vai praticar praticamente a mesma linguagem. E existem linguagens que você pratica quando entra numa faculdade ou no mercado de trabalho. São linguagens diferentes. A gente separou um pouco vocês, não é para poder dizer, os melhores estão de 15 horas, ou os melhores estão de 18h30, não. É para dizer que existe uma linguagem específica para cada um de vocês, que precisa ser tratada de forma específica, para que vocês vivam de maneira específica. Queria que você olhasse aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Ou seja, muitos de nós entendemos que
Servir a Jesus é só ser igreja e todo mundo é todo mundo e todo mundo é igual. E não é. Diz para quem está perto de você se você não está com bafo. Se tiver, você bota a mão aqui assim. Estou brincando. Aí você diz assim para quem perto de você assim, ó. Você é único ou única. Você sabia disso? Que vocês são únicos. Então, essa unicidade, ou seja, essa capacidade de ser único, ela foi plantada pelo próprio Deus. De que forma ela foi plantada? Através de Jesus. Jesus plantou isso em nós. Não precisa abrir, mas lá em 1 João capítulo 3, eu não lembro direito o versículo, mas fala, aquele que é de Deus, ele não peca. Ele não vive pecando, na verdade, não peca não vive pecando como prática. Aí o cara diz, eita, mas por que isso acontece? Aí ele continua, ele diz assim, porque a semente de Deus permanece nele, e por isso ele não consegue ficar pecando. Olha que viagem. Não é que você não peque porque você não quer pecar, não é que você não erre porque você não quer errar, porque todos nós queremos. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava o pecado, não é verdade? Quem acha o pecado ruim? Alguém aqui? Tu acha ruim? Ruim de fazer, estou falando, não resultado, ruim de fazer. É ruim ficar 3 horas assistindo série no Netflix, com uma pipoquinha na manteiga, brigadeiro, uma coca ou um hambúrguer duplo com bacon. É ruim? Isso é bom demais. Tirando a coca que eu não tomo, tem 14 anos, né? Mas o resto, meu Deus, aquele sanduíche com a carne mal passada, você aperta e o suco da carne desce, para quem gosta, os homens gostam mais, né? Os carneiros, selva. As meninas gostam de trigo, coisa de trigo, pão, bolo, cuscuz, né? Tem uma menina velha também, cuscuz. Minha filha é do mesmo jeito. E aí, gente, o pecado em si não é ruim. Não é ruim. E eu queria falar com vocês somente sobre uma coisa, de maneira mais rápida, certo? Na verdade, 2 coisas, 2 problemas que vocês vão encontrar para poder vencer o pecado e para se tornarem influenciadores nessa geração, certo? Primeiro problema, os influencers. O que são os influencers? Aí você pode estar pensando, não, é um influenciador digital que eu sigo no Instagram, e esse influenciador digital, ele me ensina coisas tops sobre a Bíblia mesmo, sobre outras coisas. Não, não é desse que eu estou falando. Todo mundo que tem a capacidade de influenciar você, ele pode ser um problema. Lá em Gênesis, quando Eva peca, ela erra por quê? Porque ela foi influenciada pela serpente. Não é verdade? Vocês lembram disso? A Bíblia diz que Eva estava lá e a serpente fala, Deus disse que você não pode comer da árvore de conhecimento do bem e do mal. Aí, foi o que Eva fez? Ela respondeu. Ela disse, não é bem assim, tarará. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pessoas que influenciam vocês para o que é errado, vocês não devem dar nem conversa. Se Eva não tivesse dado conversa à serpente, porque já começou um negócio estranho. Vocês já viram alguma cobra falar? Mas Eva viu. Os outros animais, nenhum falando, tudo normal. De repente a serpente chega e fala. Se a serpente fala perto de mim, eu saio correndo. Se ela só se arma para o bote, eu corro. Imagine ela começa, tudo bom? Eu lembro que uma vez, eu pivetão assim,
Estava na casa da minha avó. E aí, a gente tinha assistido filme de terror. Quem já assistiu filme de terror aqui? É fácil dormir depois? É não, né? Pronto. Aí estava eu, meu primo e minha prima. E eu e meu primo dormia num quarto, minha prima dormia em outro, né? Uma menina. E aí estava a minha cama, a cama do meu primo lá, e a gente lá, terminou, a gente tinha assistido o Boneco Assassino. E aí, todo mundo, terminou o filme, todo mundo vai dormir, mas vai dormir assim, quem é que apaga a luz por último? Todo mundo com medo, né? Aí fez, não, tal, aí eu era o mais velho, eu apaguei, não, apaga a luz, aí todo mundo apagou. Deitou, cada um no seu quarto, aí, à medida que a gente deitou, aí eu quase dormindo já, aí meu primo, para fazer medo da minha prima, ele não tinha medo, aí ele fazia assim, pronto, a minha prima entrou em desespero, aí de repente ela saiu, chegou no quarto da gente, tremendo, e fez, ô Luan, e o Luan lá, fingindo que estava dormindo, Luan, aí ele fez assim com a voz bem grave, oi, aí ela fez, tu não tem medo não, Luan? Aí ele virou o olho assim para trás, ficou branco, aí ele fez, quando eu era vivo eu tinha medo. Pronto, foi uma gritaria dentro de casa, desesperadora, todo mundo que começasse a gritar, foi um desespero, porque todo mundo ficou com medo, na hora, e aí, Eva não teve medo do que era errado, por quê? Eu não assisto filme de terror, tem 14 anos, quando a minha filha nasceu, eu tomei uma decisão, eu falei, nunca mais vou assistir filme de terror, porque eu estou trazendo coisa ruim para dentro de casa, estou inserindo o que é ruim dentro de casa, mas porque eu assistia filme de terror? Por influência, todo mundo começava a assistir, e um falava, rapaz, tu viu o filme tal, não sei o quê, aí eu dou aula a muitas crianças também, adolescentes, e jovens, e adultos, e idosos, dou aula a todo mundo, e aí à medida que eu estou dando aula, a série mais assistida entre os adolescentes se chama Wandinha. Meu Deus, teve uma criança que chegou para mim, professor, o senhor já assistiu Wandinha? Aí eu falei, quem é essa? Ela falou, eu sabia quem era, mas eu fui perguntar só, né? Quem é essa? Ela falou, rapaz, você não assistiu Wandinha? O senhor não é desse mundo? Aí eu falei, você já assistiu? Ela já 14 vezes. Uau, a menina decorou quase todas as falas da série. Observe que pessoas são objetos de influência para mim e para você. Então pode ser o seu amigo de escola, pode ser as pessoas que estão ao seu redor, que estão lhe influenciando de maneira errada. Eu vi tem um aluno que eu dou aula a ele, e aí ele falou assim, e aí professor, vamos jogar um Fortnite? Aí eu falei, vamos embora? Tal. Quando ele falou, vamos jogar, aí eu, bora, entra aí na sala. Aí ele falou, eu vou chamar vocês, vai chegar aí o chamado. Eu falei, eu vou com minha filha. Aí ele falou, tá certo. Aí ele falou, eu vou mandar o nick aí para você. Aí eu falei, tá certo. Quando ele mandou o nick para mim, para mandar o convite, eu falei, ou você muda esse nick, ou eu não converso nem com você. O nick totalmente pejorativo, com conteúdo sexual explícito, o nick do cara. Eu vou botar isso para minha filha jogar comigo, e nem eu vou botar isso. Aí ele, hoje professor, besteira, todo mundo usa esse nome assim, os meus amigos. Às vezes o cara nunca foi desse meio, mas ele só falou isso por quê? Porque ele foi influenciado a fazer. É o famoso Maria vai com as outras. Não é verdade? Então, os influencers são um problema para nós. Pessoas que podem nos influenciar naquilo que nós fazemos e vivemos, é um problema para mim e pode ser um problema também para você. Todo mundo entendeu? Segundo problema, excesso de entretenimento, excesso de brincadeira, excesso de jogos, excesso de esportes, de tudo que te faz feliz. Aí você diz, mas se me faz feliz, é bom. Aí embaixo tem escrito, assinado Satanás.
Nem tudo que te faz feliz é bom. Às vezes a gente quer só o resultado e não quer o processo. O processo a gente vai precisar passar por dor e por sofrimento. Você é o que você é por causa dos sofrimentos que você passou, não por causa das alegrias que você teve. Quer uma prova disso? Quem já levou uma topada segura no joelho, no dedão do pé, e caiu? Já levou? Você lembra onde foi? Não, local. Na escola. Em que parte? Quando você passa pelo mesmo lugar, você lembra? Não é? Uma vez, eu sempre gostei muito de jogar futebol. Então, uma vez eu na rua, eu estava passando, e aí eu estava passando e tinha um pé daqueles, até hoje eu não sei falar o nome certo. Eu acho que é amêndoa, mas tem gente que disse almêndoa. E aí eu não sei o que é direito. Aqueles bichinhos que descem assim, que é redondinho, que fica no chão, que a gente come também, quebra e tem um negocinho dentro, mas eu acho que é amêndoa. Enfim, tinha um pé desse bicho assim ao redor, em cima, na frente da casa. E aí, eu gostava muito de jogar futebol. E tudo que eu via, eu queria chutar. Tudo que eu via na rua, eu queria chutar. E aí, o que aconteceu? Eu vi aquele pé lá, de amêndoa e tal. Aí vi um negócio embaixo, tamanho da amêndoa, parecendo amêndoa. Eu falei, aí estava o meu amigo do outro lado, eu falei, vou dar uma bicuda que eu vou acertar a cabeça dele agora. Peguei carreira, olhei ele do outro lado de costa. Quando eu olhei, aí eu, meu irmão, tá ligado aquele lixeiro? O lixeiro tinha sido cortado no toco, era o ferro do lixeiro que estava no chão, preso. Daí você tira, meu dedo abrindo duas bandas, um pedaço para um lado, outro pedaço para o outro. O dedão do pé, do chute que eu dei. Nunca mais eu chutei uma amêndoa na minha vida depois desse dia. Nunca mais. Eu aprendi com a dor que nem sempre chutar as coisas, ou seja, viver do entretenimento faz bem. Estão entendendo? Então, a dor vai lhe ensinar, o entretenimento não. O que acontece? As pessoas têm buscado tanto entretenimento que elas são excessivas em tudo. Ou elas comem demais, ou elas jogam demais, videogames, jogos de celular. Eu gosto de jogar videogame. Quem me conhece sabe que eu gosto de jogar videogame. E eles sempre procuram demais as coisas que não vão fazer bem para eles. Eu queria dizer para vocês que o excesso de entretenimento te faz perder a sua identidade, ou te faz adquirir uma identidade que não é a sua, uma identidade programada. Você já viu o cara que gosta de jogar muito jogo de tiro? Tudo dele não sei o que, tá brincando aqui, tá aqui no meio da galera, não sei o que, tarará, de repente ele, se ligue, não é? E o cara que gosta de jogar muito futebol, você fala com ele, e aí parceiro, ele já anda assim, ele, e aí? A menina que gosta muito de moda, andando, aí você chama ela, ela vai olhar para você, ela olha assim, já toda certinha. Então, aquelas coisas que você termina fazendo, quando elas são feitas em excesso, te fazem adquirir uma identidade que não é a sua. Não é a sua, porque Deus não te fez para aquilo. Olha para o que Deus fez a gente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, com isso a gente já vai terminar. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
Aí eu quero te explicar uma coisa. Os influencers, aí eu estou falando também de rede social, eles te fazem acreditar de que você só tem valor se você for uma pessoa conhecida e tiver muitos seguidores por outras pessoas, né? Muito conhecida por outras pessoas e tiver muitos seguidores. Não é isso que os influencers ensinam? Não é isso? Vocês que já viram algum influencer, para ele, quem é que tem valor? A pessoa que tem muitos seguidores, a pessoa que é conhecida por outras pessoas, não é isso? Só que para Deus não. Para Deus, você adquire a sua identidade, você encontra a sua identidade quando uma coisa acontece. Guarde isso para nunca mais você esquecer. Quando o que você faz para outras pessoas serve para manifestar a glória e a identidade de Deus na sua vida. O motivo pelo qual Ele te criou, Ele alcança outras pessoas. Deu para entender? Quando você é um instrumento de Deus para alcançar outras vidas, aí você se torna um influencer celestial, um influencer do céu. Enquanto você viver imitando pessoas, ou seja, fazendo o que as outras pessoas fazem, o que é que acontece? Você vai só manifestar a glória daquela pessoa que você está imitando. Por exemplo, um cara aqui começa a imitar o Neymar, que é um jogador de futebol. Eu não tinha como imitar o Neymar, que eu tenho que emagrecer uns 20 quilos para imitar ele, mas digamos que eu fosse bem magrinho, eu começava a imitar o Neymar, cortar o cabelo do jeito que ele corta, andar do jeito que ele anda. Ele tem a mesma altura que eu, 1,75. Então, o que eu estaria fazendo? Manifestando a glória do Neymar, não é isso? Porque eu estou sendo a imagem e semelhança do Neymar. Ficou claro para vocês? Não é? Mas se eu me torno parecido com Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me tornando a imagem e semelhança de Deus. Automaticamente eu estou manifestando a glória de Deus. Deu para entender? Aí na escola, no colégio, onde vocês estão estudando, na rua que vocês moram, vocês têm uma decisão para tomar. Eu vou imitar a rodinha dos caras que gostam de falar palavrão, das meninas que vivem secando os meninos mais velhos, que tem isso aí, vocês estão ligados que tem. Tem uma menina no colégio que, meu amigo, não pode ver um menino do terceiro ano, que é um desespero de vida. É um desespero. Os meninos da idade dela ficam tudo atrás delas, e elas secando os mais velhos. Está errado o menor e o maior, está errado tudo. Estão me entendendo? Aí você tem a oportunidade de manifestar a glória de Deus. Quantos querem manifestar a glória de Deus de verdade? De verdade. Sabe por que eu peço para levantar a mão? Porque a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, Ele jura de mãos levantadas. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento, nós clamamos pela Tua presença neste lugar. Pai, nós clamamos para que o Senhor esteja agindo na vida e no coração de cada um desses adolescentes, firmando a